Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Já chegamos ao fim deste capítulo 9. Grande profecia de Daniel sobre 70 semanas. Então, estas 70 semanas, na verdade, são semanas de anos ligado com profecia de 490 anos. 7 vezes 70 semanas, 7 vezes, ou vou dizer 70 anos, 7 vezes. Então, falamos um pouco sobre isto. Esta profecia é ligado com Israel, é ligado com a volta dele de cativeiro, mas até fim do tempo, com intervalo, não visto de Daniel naquela altura, mas ligado com a era da igreja. Eu tentei mostrar esta profecia com diagrama. Está a ver 70 semanas de Daniel, mas neste passagem, estas 70 semanas é dividida em 3 partes. Uma parte 7 semanas, outra parte 62 semanas. Então, no fim, uma semana, que vou dizer, ainda não aconteceu, é ligado com este período chamado tempo de angústia de Jacó, ou, vou dizer, tribulação. Mas também, por considerar estas 70 semanas como anos, mais 49 anos, 434 anos, mas combinando 49 e 439 anos, achamos do início deste período do tempo até pelo menos o fim deste período segundo 62 semanas a 483 anos. Então, para chegar ao tempo completo, 70 semanas ou 490 anos, estamos a faltar 7 anos, ou uma semana de anos. Então, mas também parece ser quebrado ou por ser parado este período do tempo, com a cruz e a introdução da era da igreja, mas depois do arrebatamento da igreja, vai iniciar novamente este plano de Deus com Israel. E não sei, imediatamente depois do arrebatamento ou pouco depois, vai ser realizada esta última semana. Vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 9. Os últimos 4 versículos, 24 até 27, lidam com esta profecia. Então, já falamos sobre 24, paramos a nossa última vez no meio de 25, versículo 25, mas vou ler todos estes versículos mais uma vez antes de continuar com o nosso ensinamento. A Bíblia diz, versículo Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Então, cessar a transgressão, uma coisa. Para dar fim aos pecados, segunda. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sexto evento. Então, mas eu falei sobre estes assuntos, mas nas lições anteriores, vou dizer desta forma. Também este última, ungir o Santíssimo, eu disse mais professor diz, é a dedicação do templo milênio, com a volta de Jesus, mas eu prefiro pensar que está a falar sobre
Jesus sendo ungido novamente para ser rei. Mas este evento de Jesus sendo ungido é muito ligado com o nosso tópico de hoje, realmente tentando determinar onde vai ser completado esta última semana, mas também quando iniciou isto e como podemos entender a profecia que está a ficar, porque alguns vão dividir esta última semana, dizendo no meio daquela semana, 3 anos e meio, já foi cumprido de Jesus com a primeira vinda. Vamos entrar para considerar isto como nosso estudo de hoje. Mas no início, quero examinar estas possibilidades do início deste 70 semanas, desta profecia. Eu dei esta data, a nossa última vez, 445 AC. E vamos examinar isto. Mas, por ler estes versículos, então, vou começar com 24. Eu já li este 24, peço desculpa. Vou continuar com 25, peço desculpas. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 62 semanas. Mas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. E depois das 62 semanas será cortado Messias, crucificação. Mas não para si mesmo. Ele morreu por nós, já? E o povo do príncipe que há de vir, mas este é anticristo, mas o povo dele também destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Desculpa. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as soluções. 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a aça das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ok, estes versículos, mas pensamento por pensamento, passo por passo, vamos considerar o que está dito aqui. Mas, em primeiro lugar, neste versículo 25, achamos esta expressão, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém. Ok, mas qual é esta data? Vou dizer, eu escrevi 4 possibilidades aqui. 536 AC, decreto de Ciro. Vamos examinar estes com versículos da Bíblia. 519 AC, Dário. Mas 458 AC, Artaxerxes I. Mas também outro, também deste mesmo Artaxerxes I, 445 AC. Mas qual destes é correto? Há outra possibilidade. Vamos examinar isto um pouco. Mas, em primeiro lugar, vamos considerar esta ordem de Ciro, 536 AC. Vamos ler no livro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, e quero ler versículo 1 a 4. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
o qual fez passar pregal por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, foi profetizado de Jeremias esta palavra, versículo 2, assim diz Ciro, rei de Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Nota esta expressão, uma casa em Jerusalém, que está em Judá. 3. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém, e todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, porque fora da terra deles, hein? Os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Isso é passagem interessante, porque, vou dizer, primeiramente, ligado com o nosso ensinamento, esta ordem foi dada para reconstruir o templo, ok? Eu quero te guardar este pensamento porque não combina exatamente com a profecia de Daniel para restaurar a cidade, reconstruir a cidade. Reconstrução não é a palavra usada, mas vamos ler aquela novamente. Simplesmente quero te entender, mas para edificar a Jerusalém é isto. Construir templo não é necessariamente edificar Jerusalém. Então, mas quero te ver outra coisa também. Eles foram dar uma oportunidade, vou dizer, para voltar à terra deles. E muitos não queriam ir. Alguns corajosos tomaram decisão, vamos, é o nosso Deus, é glória dele, é testemunho de nós para o resto do mundo. Vamos voltar, vamos construir aquele templo. Mas, Senhor José, ele está aí, então vou ficar. Também, aquela semente, mas ele está a ver, vou ficar. Está a ver? É como a nossa oportunidade investir para a eternidade agora. Mas quem quer servir o Senhor? Quem vai evangelizar nesta semana, neste dia? Quem vai visitar, pode ser outra cidade ou outra província ou possivelmente outro país, anunciando a palavra de Deus? Elas foram dadas oportunidade para voltar, mas muitos não voltaram. Mas o nosso tópico não é este, simplesmente lendo esta passagem. É característica humana. Elas foram levados em cativeiro porque o povo não teve interesse nas coisas de Deus. E agora, eu mesmo? Não, pessoas estão a procurar divertimento na igreja. Cura, mas milagre, mas também música, como o mundo. É como isto, e a pessoa fica satisfeito quando ele acha uma igreja mundana. Mas isso não é segundo a vontade de Deus. Então, mas simplesmente, primeiro decreto para reconstruir, edificar, pode ser, a casa em Jerusalém, segundo a Bíblia, é necessário seguir a Bíblia. Mas este outro, 519 AC, foi dado de Dário, mas é para completar esta reconstrução do templo. Porque eles começaram, mas a obra fica parada. Então, vou dizer boa coisa sobre estes corajosos, mas também no fim, muitos ficaram cansados fazendo a obra do Senhor. Já entrei em batalha, tentando reconstruir. Vou descansar em casa hoje. Ok, cuidado. Vai andar com força quando tu és velho?
como Caleb, ou vai ficar fraco e pronto para morrer, como Isaac, primeiro homem cego da Bíblia. Mas vamos ler Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, vou ler versículos 7 a 12. A Bíblia diz: Deixai que se faça obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os seus anciãos reedificam esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei dos tributos, da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. 9. E o que foi necessário com bezerros, carneiros e cordeiros para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estavam em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Mas outro decreto para completar esta construção, mas também para continuar com o serviço do templo. Vou dizer, versículo 10. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e oram pela vida do rei e dos seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará o madeiro da sua casa e, levantando-o, pendurará nele, e da sua casa se fará, por isso, um monturo, uma ameaça contra aqueles que não querem resistir a este decreto. Está a mostrar a intenção do rei. 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e povos que estenderam a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, como diligência se faça. Então, mas também novo decreto, vou dizer novamente, ligado com o templo. Simplesmente quero te entender isto. Mas, terceiro, Esdras, capítulo 7. Isso é de Artaxerxes, vou dizer Artaxerxes primeiro. Então, vou ler Esdras, capítulo 7, versículo 11. Vou ler até cerca de 16, hein? Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita e em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, mandamento dando especificamente aos sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus conselheiros, mas para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro, e que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente ofereceram para a casa de Deus, de seu Deus que está em Jerusalém. Mas vou ler 17 também. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhas, carneiros, cordeiros, como as suas ofertas de alimentos e as suas libações, e oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus que está
em Jerusalém. Mas, simplesmente, não vou continuar lendo, mas este ordem, decreto foi dado para reiniciar o serviço do templo. Reconstrução. Primeiro decreto. Mas continuar com a obra parada, segundo decreto. Mas aqui, também, especialmente, sacerdotes e levitas, também mobílias e, vou dizer outros, ferramentas do templo para reiniciar o serviço. Então, novamente, decreto para voltar a Jerusalém, mas não combinando exato. Vamos voltar Daniel, capítulo 9. Vou ler este versículo 25 mais uma vez. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, mas também as ruas e o muro se reedificará mais em tempos angustiosos. Vou dizer, não pode esperar para o tempo calmo para fazer a obra do Senhor. Deus quer homens corajosos. Mas, então, vamos voltar este último. Artaxerxes primeiro, novamente, mas ano 445 AC. Vamos voltar ao livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. Isso é Neemias, quando ele ouviu novas tristes sobre a destruição da cidade de Jerusalém. Ele quer, depois de ouvir, ele foi achado triste diante do rei, e ele, no fim, vai pedir ajuda do rei para ser uma ajuda, não ao templo, à cidade. Vamos começar. Neemias, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Este Neemias foi copeiro, foi uma posição de confiança. Também, evidentemente, ele estabeleceu bom relacionamento com aquele rei. Não? Então, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. Mas por que aqui foi triste? Porque ele ouviu sobre Jerusalém. Versículo 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então teme sobremaneira, porque ele não queria ser triste perante ele, deve ser contente e feliz diante do rei. 3. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Está a ver? Ele ainda não respondeu ao rei, ele está a orar a Deus antes de responder. Uma oração simples, feita rapidamente com Deus antes de abrir a boca dele. Então, o rei disse-lhe, que me pedes agora? Então, orei a Deus dos céus e disse ao rei. Está a ver? Palavras saindo da boca como a oração dele. Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Está a dizer, enviei-me a cidade. Versículo 6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás?
e aprovou ao rei enviar-me apontando-lhe eu certo tempo. Então ele está a tentar dar esta informação ao rei porque ele estava no favor de dar apoio. 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias sempre estava a falar sobre a boa mão de Deus sobre ele. E de fato foi como isto, porque Deus está a procurar abençoar aquele servo fiel. Então, entre estes 4, vou dizer, o único que parece combinar com a profecia de Daniel é este 445. É razão, eu iniciei com esta figura, este tempo. Mas, vamos continuar. Vou dizer também aquela parte de Daniel, capítulo 9, versículo 25, diz: as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Pode ser ligado com o fim, mas pode ser ligado com este tempo também, porque aquele templo tornou-se abominação por ser destruído e não ser com serviço certo de Deus ordenado lá, mas eles já receberam decretos, mas ainda continuou com fraquezas. Então, vou ler uma citação de regra que resume esta leitura. Ele diz o mesmo: apenas o 4º decreto contém alguma referência para restaurar e reconstruir Jerusalém e, no entanto, deve ser data correta. Não somente isto, mas a data do 4º decreto é a única data que faz aos tempos como foram explicados nos versículos 25 e vou dizer 26, saindo corretamente. Vamos examinar mais isto. Sabemos a partir do registro da história que por volta de 394 anos AC, que é 7 semanas ou 49 anos depois deste início, mas a regra está a confirmar isto. Na verdade, Jerusalém foi reconstruído segundo histórias dos historiadores. Ok. Mas estes primeiros 49 anos são abrangidos por Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Ok. Mas então vamos continuar com o versículo 26. Daniel capítulo 9. Este versículo 26 diz: e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Está a falar sobre a crucificação. Este será cortado, e não para ele próprio, mas para nós. Depois destes 62, mas vou dizer, este 62 semanas não é realizado até o fim destes primeiros 7 semanas. Então, simplesmente está a continuar com sequência. O Messias, mas não para si mesmo. Então, vou entrar este também um pouco, outra citação também. Este é uma evidente referência cruzada onde Jesus, o Messias, ele chamou-se Messias. Lá em João capítulo 4, quando ele falou com aquela mulher samaritana no poço, ele disse, ele confirmou que era Messias. Então, este Messias, ungido, é palavra hebreica, ungido, mas outra palavra grega
que significa o mesmo Cristo. Messias, Cristo, ungido. Ok. Então, mas ele morreu por nós. Mas 69 semanas seriam 483 anos. Já falei sobre isto. Mas a coisa interessante, por considerar 445 anos AC, indo em frente, 483 anos, levaram-me, vou dizer, vou parar aqui, para ano 38 DC. Então, por considerar este tempo, parece impossível. Por quê? Porque Jesus foi crucificado antes de 38 DC. Mas, então, esta profecia diz, vou ler, versículo 26, novamente, e depois de 62 semanas, será cortado o Messias. Por levar a 38 DC, mas o Messias já está crucificado. Não é possível, porque está a dizer depois, nesta passagem. Então, como é possível reconciliar este assunto? Mas é este ensinamento. Mas a história secular registra a data de entrada triunfal antes da crucificação de Jesus para Jerusalém como Messias e Rei dos Judeus, mas no dia 2º de abril, no ano 30 DC. Então, está a dizer essa entrada triunfal, mas aconteceu 8 anos antes. Então, uma diferença de 8 anos. Vamos guardar este pensamento, mas um cavaleiro britânico, pelo nome de Sir Robert Anderson, estou a citar novamente a regra, tem escrito um excelente trabalho em toda a sua questão, mostrando que se usarmos o calendário profético, lembra-te, profético, 360 dias cada ano, mas estes anos são medidos por calendário como Juliano Gregoriano, mas vou dizer 365 anos, mas com anos bissextos, para adicionar, ou para tirar. Mas simplesmente quero te entender. Outra possibilidade era eu entrei falando sobre estes anos diferentes no nosso último ensinamento. Este Robert Anderson, ele usou anos proféticos, não segundo o calendário nosso, mas segundo a Bíblia. Então, vou continuar por ler, mas ele calculou usando este calendário profético judaico, além do nosso calendário solar, que é ligado com Juliano e Gregoriano. Mas, por fazer isto, toda a profecia funciona para ser praticamente certa. O maior problema em calcular os números prova ser a incerteza da exatidão dos nossos registros do presente calendário histórico e secular. Eu queria entrar um pouco. Pode ler livros cheios de calculações dos homens. Não estou a dizer esta obra não é inútil. Não, simplesmente quero te entender. É um assunto muito complicado. Para chegar a uma conclusão certa, também as datas dos historiadores não são sempre exatas. Ou pode ser, não há consenso, pode ser melhor desta maneira, não há consenso. Então, o maior problema em calcular os números prova ser a incerteza da exatidão dos nossos registros
do presente calendário histórico e secular. Contudo, a conclusão final é que absolutamente não há problemas em aceitar os versículos como estão. Então, simplesmente ele está a dizer, é complicado dizer a data exata, mas este estudo parece combinar melhor com esta profecia do que outros. E eu penso que podemos confirmar isto com as Escrituras. Mas eu não vou entrar tentando calcular dados. Sempre falei, é possível me saber estações e tempos, mas não dia e hora. Ok? Fique comigo. Mas há outros, vamos entrar outra questão. Há outros que não calculam o dia da ordem de Artaxerxes de 445 AC. Eu acredito 440 AC. Mas outros vão entrar com outra possibilidade, 453 AC. Nota, a diferença é 8 anos. Que usando o nosso calendário pode chegar ao tempo, mas não exatamente. E vamos entrar, hein? Fique comigo, hein? Mas, segundo cronologia, isso é segundo cronologia de um historiador, mas ele teve várias disciplinas, chamado Sir Isaac Newton, que disse que Artaxerxes foi nomeado vice-rei com seu pai em 474 AC, que daria-nos esta possibilidade deste ano 453, porque já limos no livro de Neemias que ele tomou este decreto, ou fez este decreto, no ano 20º do reino dele. Então, por entender desta forma, mas se ele iniciou o reino dele 8 anos mais cedo como o pai dele, então uma pessoa podia justificar isto. Mas, por ser 445 ou 453, é necessário olhar as outras escrituras para tentar determinar mais, na verdade, qual é correto. E vamos entrar fazendo isto um pouco. Fique comigo, mas... Então, os que querem guardar este 453, eles querem dizer que 762 semanas acabam com o batismo de Jesus, em que ele foi ungido. Lembra-te, falamos a nossa última vez sobre este batismo. Jesus foi ungido quando ele saiu das águas. Também ele foi ungido para iniciar o ministério público dele. Mas eu entrei dizendo, mas como nosso último ensinamento, que rei Davi foi ungido mais do que uma vez. Então, eu penso que é muito possível Jesus será ungido novamente como a segunda vinda para reinar aqui. Ok, mas em ambas ideias, o Messias é cortado depois de 62 semanas. Então, por nosso exemplo, estes anos proféticos combina com a data da entrada triunfal e então Jesus é cortado, vou dizer, depois de 62 semanas. Mas por ser este batismo de João Batista, contando com outro calendário, não sei todos vão concordar, mas este homem calculou, dizendo mais Jesus, este 62 semanas acabou antes de Jesus ser crucificado novamente, mas acabou com o batismo dele. Está a ver? Ok, mas segundo esta teoria,
O ministério público de Jesus passou 3 anos e meio e constituiu o primeiro meio da semana 70ª de Daniel. Ficando a mais 35 anos, ok, mas isso é possível, Marco? Mas vou dizer, o príncipe que há de vir, neste versículo 26, o príncipe que há de vir é ligado com este fio da perdição. Já falamos sobre isto várias vezes. Vamos ler João capítulo 12, 17, versículo 12. Não vou ler todos os versículos, mas deve saber estes versículos. Vou dar referência, pelo menos. Já estudamos estes, mas João 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, Jesus orando com o Pai, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o fio da perdição. O fio da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, esse é Judas Iscariotes, ele foi perdido, mas ele também é mencionado. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vou ler também este, porque é muito mais ligado com esta profecia da chegada dele no fim do tempo. Versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o fio da perdição. Então, neste caso, pode ser este homem do pecado, pode não existir como o anticristo, mas penso que vai ser o corpo dele habitado e usado desta forma. Mas do outro aspecto, é claro, este fio da perdição. Lembra-te, Apocalipse 13, versículo 3. Este homem do pecado que entra com paz, criando esperança para o povo, criando aliança com Israel. Ele vai ser bem recebido. Ele vai ser morto. Apocalipse 13, versículo 3. Mas ele vai ser ressuscitado. Penso que já falamos muitas vezes. É quando Judas Iscariotes entra aquele fio da perdição. Ok. Mas o lugar perdição é achado também em Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Também Judas, quando ele morreu, ele foi ao seu próprio lugar. Atos capítulo 1, versículo 25. Lembra-te do respeito daquela referência em Apocalipse, Apolium, Abaddon, palavra grega e hebraica para perdição. Ok. Mas vou dizer, Judas Iscariotes, mas ele também foi apóstolo. Ele andou com dons do apóstolo. Mas podemos ler, mas Mateus capítulo 10, vou dar-te alguns versículos. Mateus capítulo 10, versículo 1 a 4, este assunto é muito claro, os dons dos apóstolos. E vou dizer, eles que reivindicam ser apóstolos de hoje não são verdadeiros. Eles não estão a fazer os mesmos milagres que estes fizeram. Eles são mentirosos. Vou dizer profetas falsos, desta forma. Mateus 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos. Então ele chamou discípulos. Ele deu dons, milagres, poderes especiais. Mas apóstolos, ele chamou-se depois apóstolos. Dons dos apóstolos. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. 2 Coríntios 12, 12.
está a dizer, Paulo, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Então, Paulo vai fazer isto. Mas eles querem entrar dizendo, mas ele vai fazer isto antes, ou mais, vou dizer, ele fez isto antes com o ministério público de Jesus. Mas vou dizer, eu penso que ele vai manifestar estas depois de meio da tribulação também para enganar o povo. Então, cuidado com isto. É pequena diferença. Eu penso que este homem do pecado não vai entrar com grande milagre. Mas eles querem dizer, mas já foi feito quando Judas Iscariotes estava a andar com Jesus 3 anos e meio, e segundo João capítulo 6, ele teve um diabo. Jesus disse isto, versículo 70 e 71. Algumas referências. Então, eles defendem os 3 anos e meio sendo a primeira meia da última semana de Daniel, dizendo que o poder e sinais e prodígios de mentira. Mas, então, combina com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Mas eu penso que é errado dizer isto. E vou dizer, em ambos casos, estas 62 semanas acabam antes de Jesus ser crucificado. Também, depois entre esta última semana, simplesmente eles querem dizer primeiro meio daquela semana acabou, ou aconteceu antes da morte de Cristo. Ok. Mas é pouco complicado. Também, por voltar a Daniel capítulo 9, vou mostrar-te outra coisa delas. Eles não concordam com isto. Eu penso que não é exatamente segundo a Escritura, mas ainda eu tenho defesa maior que vou chegar no fim do nosso capítulo aqui. Mas, Daniel capítulo 9, 26, e depois das 62 semanas será cortado o Messias. Mas, na ideia que eu apresentei com este ano profético, aquelas 62 semanas acabou com a entrada triunfal, Jesus foi cortado. Eles querem dizer, mas não foi tempo dito, podia ser 3 anos e meio antes disto também. Que é possível. Mas simplesmente há outros problemas com este ensinamento. Mas não somente isto. Outra fraqueza. A tribulação é apresentada, ou outra defesa deles, vou dizer. Defesa deles. Primeiro é Judas Iscariotes, ministério público como Jesus. Outra defesa deles é, muitas vezes na Bíblia, a tribulação é apresentada como 3 anos e meio. E vou dar-te alguns exemplos. Vamos voltar a Daniel capítulo 7, versículo 25. A Bíblia diz, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e elas serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de tempo. 3 anos e meio, mais este Daniel capítulo 12, estou a dar-te muitas referências com 3 anos e meio. Versículo 7, e houve um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. Mas também é ligado com dias, mas vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 12. Não vou ler todos os versículos, mas Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, eles vão dizer, mas é ligado com
tribulação grande. Jesus chamou este último 3 anos e meio grande tribulação, mas eles querem dizer, esta é a tribulação 3 anos e meio, a última parte, daquela última semana de Daniel. É interessante por dizer 1260 dias, eles querem usar ano profético para defender a crença deles, mas para chegar ao tempo de Jesus ser ungido, eles preferem usar este calendário solar. Parece pouco complicado para mim. Ok. Outra referência, Apocalipse 11, versículo 2 e 3, Apocalipse 12, versículo 14, Apocalipse 13, versículo 5, que falam sobre este período. É muito comum achar estes 3 anos e meio, tempos e metade de tempo. Mas também Jesus combinou isto com grande tribulação. Esta ideia parece ser correta, segundo estes 3 anos e meio, mas a maneira que eu apresentei este assunto é o que o homem do pecado, já falei isto, entra com paz e é morto, segundo o Apocalipse 13, versículo 3, e ele ressuscita como filho da perdição para completar esta última semana. Então, homem do pecado, primeiro 3 anos e meio, filho da perdição, último. E outra defesa é esta aliança achada no fim deste capítulo, mas ainda não entrei. Simplesmente Daniel capítulo 11, quero ler mais um versículo, este versículo 21 a 24, mais uma passagem. Versículo 21 diz: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano, falando paz. Cuidado por querer saudar o teu irmão em Cristo, outro amigo, sempre dizendo paz. A justiça também, não podemos esquecer. Né? 22, e como os braços de uma inundação serão varidos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois de concerto, como ele usará de engano e subirá e tornará forte com pouca gente, virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre elas a presa e os despojos e os bens e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Ok. Vamos entrar falando com detalhe. Simplesmente quero te entender este homem do pecado. Eu penso que é isto, entra falando paz. Este é o primeiro 3 anos e meio. Mas eu queria mostrar defesas delas, esta tribulação também, fio da perdição, sendo Judas Iscariotes no ministério público de Jesus antes da crucificação. Ok, mas há uma possibilidade, mas vamos mostrar os problemas com este perspectiva, este ensinamento, como a nossa próxima vez, mas também mostrando algumas outras coisas. Então, quero dizer, pela sua atenção, muito obrigado. Até a nossa próxima vez. Obrigado.